Se deixasses de trabalhar, por quanto tempo conseguias continuar a pagar a renda ou empréstimo ao banco? Olá, eu sou o Luís da Habitação hoje e neste vídeo vamos falar da importância da estabilidade habitacional para uma saúde de qualidade. Certamente que a resposta à pergunta inicial do vídeo não é muito favorável. 1 mês, 4 meses, 1 ano? De qualquer das formas, dependemos de um pagamento mensal para ter uma casa coloca-nos mais perto de uma situação de sem-abrigo do que de sermos milionários. A instabilidade habitacional é facilmente sintetizada assim: o medo de ser sem-abrigo, que é a situação limite de instabilidade. A forma como esta condição, o não ter casa, afeta a saúde, e particularmente a saúde mental, é extremamente visível e amplamente estudada. A situação é ainda mais grave se pensarmos que as pessoas que se veem empurradas para a condição de sem-abrigo ficam à margem de qualquer garantia do Estado de Direito, nomeadamente dos apoios à habitação, que tornam o acesso impossível para pessoas nesta situação, por não terem forma de comprovar a sua morada, perpetuando o problema. Mas pela complexidade deste tema, vamos deixá-la para um outro vídeo. Agora, obviamente que há muitas variáveis e diferentes níveis de exposição no que toca à instabilidade habitacional. Depois dos proprietários da sua casa, que no campo da estabilidade se encontram pouco vulneráveis, temos de refletir sobre quem está a pagar ao banco o empréstimo da compra da casa. Quando existe algum problema ou quebra de rendimentos, as prestações podem ser reajustadas, prolongando o empréstimo, mesmo que isso signifique que o pagamos por muito mais tempo do que seria razoável. Estes processos são até incentivados pelos bancos, como vimos na pandemia, dado que lhes garante ainda mais rendimento. Mas nem todas as situações correm assim tão facilmente. A oscilação do valor das prestações pode em muitos casos causar dificuldades às famílias e aumentar muito a fatia de rendimento gasto com o valor da prestação, até um ponto em que já não é possível negociar reajustes. Nestes casos, a ilusão da estabilidade de ser proprietário rapidamente desaparece do imaginário. Este imaginário da segurança associada à propriedade de casa é fruto das políticas de habitação que Portugal implementou depois do 25 de Abril. Ao contrário do que foi construído para garantir o direito à saúde e à educação, o acesso à habitação foi deixado para o mercado privado através do crédito. No entanto, são muitos os casos em que essa segurança não se cumpre. E o que acontece nessas situações, como podemos ver por várias entrevistas e notícias, é que o próprio Estado, que tem o dever de garantir o acesso à habitação e ao trabalho, responsabiliza-se e avisa as famílias de que têm de ter mais atenção à gestão das despesas. Este problema, apesar de ter uma dimensão enorme, dado que uma grande parte das famílias está nesta situação, é apenas o primeiro nível de instabilidade. O seguinte são as famílias que vivem em casas arrendadas. Quando uma família vive numa casa arrendada, tem a obrigação mensal de pagamento da renda ao senhorio. Este pagamento é o que permite a estabilidade de ter uma casa. A questão do início do vídeo volta a ser essencial. Quanto tempo aguentávamos pagar a renda sem trabalhar? Quando temos um trabalho estável e seguro que nos permite pagar a renda sem gastar a maior parte do salário, podemos dizer que estamos confortáveis. Mas quantas pessoas conseguem estar nesta situação quando o preço das rendas cresce muito mais rápido que os salários? Quantas pessoas têm já de escolher entre renda, alimentação e medicamentos? Quando a parte do salário gasto com a renda é cada vez maior, também a instabilidade é cada vez maior e a perda do emprego pode levar muito rapidamente ao despejo e à perda de casa. Um dos casos que conhecemos foi de um homem que durante a pandemia perdeu o seu emprego de operário fabril numa grande empresa portuguesa. Vivia numa casa arrendada e tinha a estabilidade possível. Hoje tem de juntar 10 euros por dia para ter acesso a um quarto numa pensão. Esta lógica de sobrevivência diária é cada vez mais uma realidade com a crescente precarização do trabalho. Isto é muito simples de ver em trabalhos sem contrato, como por exemplo as empregadas domésticas e mais recentemente os trabalhadores das plataformas digitais, cuja situação laboral é falsamente anunciada como livre e independente, mas em que os trabalhadores se veem obrigados a trabalhar turnos infinitos para conseguir tirar um rendimento que, ainda assim, é manifestamente insuficiente para fazer face às despesas mais básicas como a habitação, a alimentação, a saúde e a educação. Este tipo de trabalho traz ainda mais uma agravante para o tipo de estabilidade que estas pessoas conseguem ter. Por não conseguirem provar os seus rendimentos, estão sujeitos a abusos por parte dos senhorios, não tendo muitas vezes acesso a um contrato, por muito pouca segurança que este possa trazer. Já para não falar da quantidade de dinheiro necessária para pagar várias rendas em avanço e a dificuldade em arranjar fiadores. Numa situação em que estas famílias deixam de obter rendimentos e não têm acesso a subsídios por não conseguirem provar que trabalhavam, o seu receio constante de perder a casa torna-se rapidamente uma realidade. Existe ainda outra situação de vulnerabilidade que está associada às pessoas que ocupam casas. Se acompanhas o nosso trabalho, já deves ter visto no vídeo que está a aparecer aqui sobre os despejos ilegais pelo Estado e a forma como estas famílias vivem num medo diário de que apareça alguém para as tirar de lá. Fica claro que em qualquer uma destas situações o stress causado é enorme e esse mesmo stress pode ser causador de depressão, distúrbios alimentares e muitos outros problemas de saúde. Passado todo este período de medo e insegurança, estas situações de instabilidade, não conseguir pagar o empréstimo, não conseguir pagar a renda, ocupar, leva inevitavelmente ao despejo. Na habitação hoje, lutamos junto a uma família que vê um caso paradigmático da relação da saúde com a situação de despejo. Ora vejam, uma mãe solteira com uma filha de 9 anos trabalhava num lar da misericórdia sem contrato.
apesar das suas insistências para regularizar a sua situação. Com o início da pandemia e a crescente fiscalização a este tipo de instituições devido a questões de segurança sanitária, foi dispensada-se a indenização ao subsídio de desemprego. A renda, que conseguia pagar com esforço, tornou-se completamente impraticável e não conseguia aceder aos apoios porque não tinha forma de comprovar a quebra de rendimentos. Como deixou de conseguir pagar a renda, o senhor iniciou o processo de despejo, mas não sem antes fazer uma série de ameaças à filha, cortar a água e mexer no correio, tudo para ver se a conseguia tirar de casa o mais rapidamente possível, sem ter de passar pela burocracia de um despejo. Durante este processo altamente estressante, esta mãe não se conseguia alimentar, vomitava tudo o que comia, o que a levou a ficar com 36 quilos. Também derivado do stress da situação, do medo e de não conseguir providenciar as coisas básicas para a filha, deixou de conseguir dormir. Tendo consciência da situação de depressão em que se encontrava, foi ao centro de saúde onde rapidamente lhe receitaram calmantes. Dada a situação, é importante questionar: como pode uma família com uma criança a cargo ameaçada pelo senhorio a lutar contra um processo de despejo estar sob o efeito de calmantes? Não pode. A contradição é clara. O único tratamento que esta mãe precisava era de uma casa com uma renda adequada aos seus rendimentos. Mas essa solução o Centro de Saúde não foi capaz de identificar e o Estado não está sequer preocupado em aumentar a sua capacidade de resposta. Se a relação da saúde com a habitação é tão clara, como é que não existe nenhum mecanismo de relação entre o Ministério da Saúde e o da Habitação? O trabalho do médico é identificar o problema do doente num determinado momento e arranjar uma solução para esse problema. Mas não existe nenhum trabalho sistemático na identificação e prevenção dos múltiplos fatores que levam ao stress, à depressão, ao distúrbio alimentar, aos problemas com álcool e muitas outras doenças. O caso que referimos é um exemplo claro disso. Não queremos aqui culpabilizar particularmente os médicos por não fazerem este trabalho, mas antes de tornar evidente que o Estado deve ser o responsável por assegurar que existem condições materiais para o fazer e por assegurar o nosso direito à saúde. Isso passa pela cura das doenças, mas também pela prevenção de que ela possa vir a surgir, e a garantia da habitação digna tem de ser uma das peças centrais dessa prevenção. No momento em que o Estado prefere ter milhares de casas vazias e a segurança social é incapaz de dar qualquer tipo de resposta estável, o que vão fazer as famílias que perdem estabilidade habitacional? Claro que a forma como a habitação é gerida a nível nacional necessitaria de uma alteração estrutural para que essa articulação fosse possível. Iniciar um processo de desmercantilização da habitação é fundamental para que ninguém tenha sofrido problemas de saúde por não ter casa. É também imprescindível para que a casa seja um local de prevenção da doença e de qualidade de saúde, que não possa haver despejo de famílias que não têm forma de arranjar outra solução habitacional digna. Isto implica inevitavelmente o aumento do parque público, revertendo anos de estagnação e falta de planeamento. Continua a acompanhar esta série sobre a relação da saúde com a habitação. Não te esqueças de ver o vídeo sobre como a qualidade e a segurança da casa afetam a nossa saúde. Se gostaste, mete gosto, partilha e ativa o sininho para que o vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Junta-te a nós, vamos lutar por habitação, hoje.